Essa é a segunda aula da semana 10, a última aula antes da prova, e a gente vai ver aí várias aplicações das transformadas de Laplace e da convolução, que é outra coisa que a gente vai ver então daqui a pouquinho, tá legal? Então na semana passada nós estudamos a transformada de Laplace e vimos uma coisa curiosa. A transformada é definida como sendo o limite daquela função d subíndice tal, né? A definição é essa daqui, e ela tem algumas propriedades curiosas, né? Que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje aqui, tá bom? Então vamos começar a resolver a lista. A lista tem essas 4 questões. As 2 primeiras são de transformada de Laplace pura e simplesmente. E as 2 últimas, além da transformada, envolve também a convolução, que é outro conceito que nós vamos estudar aqui um pouquinho. E a gente vai fazer a aplicação da convolução para essas equações integrais de Volterra, né? E para outro problema super bonito aí da matemática, que a gente obtém uma parametrização da tautócrona. A tautócrona é a curva de mesmo tempo, né? A curva em que de qualquer lugar que você soltar essa bolinha, a curva ela vai chegar aqui embaixo com o mesmo tempo. Então a gente vai ver como é que isso tudo funciona, etc. Eu vou começar a falar sobre a questão 2 da lista, porque ela relembra como é que é feito a delta, tá legal? Essa aqui é a brincadeira interessante. Então a gente vai usar aí o maxima para variar, né? A gente vai explorar isso aí bastante. E ao mesmo tempo que a gente vê a teoria, a gente vê também os comandos correspondentes aqui no maxima, né? Então começando aí com a segunda questão. A questão então fala o seguinte, né? Você quer esboçar o gráfico dessa função d subíndice tal, né? Com tal igual a meio, tal igual a 1/4, etc. A intenção é a gente ver o que acontece com tal tendendo a zero, né? Isso aí é que a gente vai fazer. E a partir de um tempo t0 qualquer, a gente vai ilustrar esses gráficos aqui, tá bom? Então nós vamos fazer, olha, a primeira coisa é a gente definir quem é essa função d, aqui está subíndice tal, tá vendo? Né? Esse subíndice é isso daqui. Isso significa transladar a função, aquela função salto, a função salto, no maxima ela se escreve como sendo unit step, né? É a função degrau unitário. E você vai transladar ela para o ponto t, né? Para esse ponto daqui, ó. Tá legal? E aí fica t mais tal, e do lado de cá, t menos tal, né? Então é assim que é definido essa função d subíndice tal, né? É como se fosse o botão liga-desliga, só que a amplitude de oscilação é grande. A amplitude é essa 1/2 tal. Isso porque a integral dessa função tem que dar 1. Okay? Então agora sim, nós vamos fazer o seguinte, vamos explorar, fazer o gráfico dessa função, que é o que está sendo pedido aqui, né? Aqui, ó, o gráfico dessa função, com o tal igual a 1/4 e depois o tal igual a meio. São os 2 gráficos, ok? E para que as coisas fiquem, né, para ilustrar, é preciso você transladar isso para o ponto 1. Por exemplo, né, seria um ponto genérico t menos t0. Mas, né, para ilustrar, o maxima calcula esses valores, e você não pode ter um valor genérico, ele não consegue ilustrar um valor genérico. Então vai ser ilustrado aqui como t0 como sendo 1. Então eu vou transladar essa função aqui para o ponto 1. E depois fazer o gráfico dela com meio e depois com 1/4. Tá legal? Então vamos ver o que vai dar aí. Tá aqui, ó, a definição, o d subíndice tal, tá essas histórias aqui, né? E aqui eu estou usando, olha, né? Eu vou colocar os eixos coordenados, e vou colocar essas opções aqui do gráfico, olha, né? Por exemplo, o t0 menos meio, que é o que aparece aqui, olha, né? De fato vai aparecer no ponto 0,5, né?
O T0 menos 1/4, 1.075. O T0 aqui, olha que é o 1, vai aparecer aqui. E assim por diante. Isso é só para que ilustrar aqui a brincadeira, né? Tá legal? Então tá aí o gráfico, olha. Com t igual a meio é assim, né? Com t igual a 1/4, ela diminui aqui e aumenta aqui. Essa aqui é a brincadeira. E aí você podia colocar até para t igual a 1/3, por exemplo, né? Vamos acrescentar aqui, só para a gente brincar um pouquinho, o d de t, vamos calcular, fazer o gráfico todo da função d, do ponto t menos 1, né? E aqui agora no 1/3, por exemplo, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aí, né? Se fizer no t igual a 1/3, olha lá, ó, aqui ficou 1/4 e agora aqui ficou 1/3, né? De fato, para ficar melhor, a metade aí seria 1/4 aqui, 1/4 não, né? 1/8. Aí o oitavo aqui saiu do gráfico, ele não chegou a mostrar. Vamos deixar 1/3 mesmo. Isso. Ok. 1/4 está aqui, aqui está 1/3 da função. Então, quanto menor for as coisas, mais alto vai ser esse domínio. Tá ótimo. Então, isso aí é só para ilustrar. Agora, vamos calcular a transformada de Laplace disso daqui e depois o limite, né? A delta é definida como sendo o limite disso com o t tendendo a zero. Tá legal? Então, é só fazer, né? A gente viu isso tudo na aula passada. Hoje a gente está mais relembrando essa questão, né? Ok. Então, o que a gente vai fazer? Tomar a transformada de Laplace dessa função aqui, né? Ok? Então, vai ser num ponto menos no outro. Então, a gente vai fazer isso a partir da transformada de Laplace da função salto unitário, né? Calcula de um lado, calcula do outro. Depois, você vai fazer o limite disso com o t tendendo a zero. E a gente viu, isso está relacionado com a derivada dessa função aqui, ó, né? Ok? No ponto t0, né? Ok? Aí você faz esse limite no ponto t0, dá esse valor aqui. Isso daqui é a transformada de Laplace da função delta transladado para o ponto t0. É isso que está aqui. Isso a gente viu direitinho. Essa questão é só lembrando como é que a gente fez essas coisas todas lá, né? Ok. Agora no item C, calcular essa integral aqui e usar o resultado para definir isso. Ora, isso nem precisava ser feito, porque essa integral aqui dá 1 para todo tal, não tem problema, é para todo de tal, etc. De fato, a altura foi definida para isso aí dar 1, né? E se isso aí dá 1 para todo tal, quando eu fizer o limite vai ter que dar 1 também, né? Vamos ver como é que a gente faz isso daqui, aqui no maxima, né? A gente vai integrar aquela função de tal, né? De menos tal a tal, daqui, né? De t0 menos tal até t0 mais tal, eu vou integrar nessa variável daqui, essa expressão. Então, como é que vai ficar? Tá vendo aqui, a gente colocou esse sinalzinho para ele ilustrar qual que vai ser a integral. E depois, sem o sinalzinho, ele calcula essa integral aqui. Depois eu vou fazer o limite dessas integrais, né, com o t tendendo a zero, né? Daqui até aqui, o limite disso, de fato, teria que ser o limite disso daqui. Aqui está um pouquinho errado. Na variável tal, né? Na variável tal, com tal tendendo a zero. Teria que ser isso daqui, né? Vamos fazer esse limite. Claro, esse limite aqui dá 1, porque ele era 1 para todo t. Então, a integral dessa função, de 0 até infinito, isso aqui dá 1. Ok. Agora, uma outra brincadeira, né? A gente viu também isso lá em sala, que é o seguinte. Vamos calcular a integral de g de t menos t0, delta de t menos t0, g de t. Ok? Fazer isso daqui. O que é isso? É o limite dessa daqui com o tal tendendo a zero. É sempre assim que a gente trabalha com a função delta, né? O limite dessa outra daqui. E g é uma função contínua. Vamos calcular isso daqui. Aqui a coisa é muito mais teórica do que de cálculo, né? Então
Então está aqui uma explicação do que está acontecendo. A gente viu, o teorema da média diz isso daqui, olha, né? Que se eu integrar uma função desse extremo inferior até o extremo superior da função e dividir pelo comprimento do intervalo, aqui embaixo, né? Isso daqui é igual a g de s para algum s aqui dentro desse intervalo. Isso aqui é o teorema da média, tá certo? Ok. Aí então agora o que eu vou fazer? Eu vou integrar isso daqui, olha, né? Eu vou integrar o d subíndice t de tal, aqui, vezes g, daqui, né? Variando daqui até aqui. Isso aqui vai ser igual a g de s, que é a integral disso daqui. Ó. De fato, integrar essa função daqui até aqui é exatamente integrar, né, nesse domínio que está do lado de cá, porque a d de tal vale 1 sobre 2π aí, né? 1 sobre 2π nesse negócio. Ok. E esse unit step vale 1 nesse intervalo. E aqui está o amplitude. Isso daqui, então, é igual a g de s para algum s. Ok. Aí, quando você passa o limite com tal tendendo a zero, você vai obter isso daqui, ó. Qual vai ser o limite? Eu vou fazer o limite disso aqui tudo com o tal tendendo a zero, né? Ora, quando o tal tende a zero, aqui, né? O tal vai tender a zero nisso daqui. Esse intervalo vai ficar cada vez menor e no limite vai ser só o ponto t0. Ora, o s está entre esses dois. Então, se o tal tende a zero, o s tende a t0. Então, no limite vai ficar isso daqui, ó, o g de t0. Né? Então, qual é a resposta disso daqui? Esse limite daqui é igual ao valor da função g no ponto t0, para onde você transladou. Isso, do ponto de vista intuitivo, é bastante razoável, porque é o seguinte, o t menos t0, vocês se lembram, ele é igual a zero para todo t diferente de t0. Diferente de t0. Né? Então, é como se você, quando multiplicasse por g, anulasse tudo que não fosse o g de t0. Né? E no ponto t0, a integral dessa função sem o g é 1. Então, é de se esperar que isso daqui seja exatamente só o valor da função g nesse ponto. Tá legal? Ok. Professor, Oi, pois não. na verdade eu não entendi, porque o teorema do valor médio, ele não funciona só para funções contínuas. Sim, e o g é uma função contínua, né? Então, voltando aqui, ó, toda a nossa integral... Mas aqui você aplicou para o delta. Não, mas olha só, quando eu multiplico para o delta, eu zero fora desse intervalo, fica zero, e fica integral daqui até aqui da função 1. Da função 1. Então é por isso que acaba funcionando, né? Exatamente é como se fosse esse daqui, ó. Fosse esse daqui, né? Quando eu faço isso e faço esse, é a mesma coisa. E aí a g é contínua. Então o teorema funciona para esse caso aqui também. É verdade que se você fizesse, por exemplo, uma função que fosse um pouco diferente dessa, ou que fosse descontínua, não valeria o teorema, não. Mas nesse caso, a função delta é muito especial, né? Ela zera fora desse intervalo e nesse intervalo ela vale 1. Então a integral dessa função vezes isso, nesse intervalo daqui, dá esse valor que a gente está querendo. Ficou melhor? Ops. Ficou, mas eu ainda tenho a dúvida, porque, por exemplo, se g de t for constante igual a 1, sim, se g de t for... isso significa que o valor médio seria 1? A média seria 1? Isso, a média seria 1. Seria 1. De fato, olha só, vamos fazer aqui a conta para você ver. Vamos supor que o g de t aqui fosse 1. Né? A média seria 1 também. E de fato, quando você faz a integral dessa função 1 no intervalo aqui, ó, dá 2 tal, tá vendo? Porque a integral de 1 dá t avaliado daqui até aqui dá 2 tal, né? Porque soma, divididos por 2 tal, dá 1. Então funciona assim. Não tem problema não, a média seria 1 e a integral daria 1. Né?
Essa aí entendi. Isso é tipo uma média local, não é do menos infinito até o mais infinito. É só nesse intervalozinho pequeno que está aqui. Tá ótimo. Entendi. Opa. Tá, obrigado. Então vamos continuar aqui. O nosso último item é o item, né? Usar os itens anteriores para calcular essa daqui, ó, a transformada de Laplace. Esse é super simples, porque olha só, a diferença entre esse daqui e essa integral, o que é a transformada de Laplace? É a integral de 0 até infinito da função f, multiplicada por e elevado a menos st, né? Multiplicado por menos st. Então, se a gente já sabe isso daqui, olha, né? Qual vai ser o valor dessa integral? Vai ser o valor, vai ser g de t, se g de t for a função f de t vezes e elevado a menos st. É só fazer a continha, né? Então, olha aqui, olha, vamos fazer aqui a brincadeira, né? O que é a transformada de Laplace dessa função aqui? É a integral de 0 até infinito, de elevado a menos st vezes s, tá vendo? Vezes a função delta. Então, é como se isso aqui fosse a função g, né? Ok? Aí, quando eu faço a integral de fato, né? Eu faço essa integral daqui, olha, né? Vai ficar a função g, que é essa função aqui, no ponto t0. Vai ficar essa função no ponto t0. Opa, então acho que aí ficou tudo direitinho, deu para a gente fazer. Isso é para a gente lembrar o que nós fizemos na aula passada e a gente viu exatamente toda essa brincadeira, né? Ok? Agora vamos usar isso no cálculo na resolução desse problema que está aqui, que é um problema bem interessante. São os acidentes ecológicos, né? Os acidentes têm a característica de acontecerem assim repentinamente. E acontecer repentinamente tem tudo a ver com a função delta, né? Que ela é zero fora e vale um valor muito grande, um valor absurdo naquele ponto em que aconteceu o acidente. Então vamos lá, olha. Ele vai dizer o seguinte: suponha que eu tenho um lago com esse volume, né? E com essa vazão, né? Então entram e saem do lago 6 vezes 10 a décima metros cúbicos por ano. Não é um valor grande, não. Por ano isso daqui vai ter um valor pequeno. Então, inicialmente, o lago está livre de um determinado poluente. Mas no tempo igual a 2 anos, um acidente provoca um derramamento de uma só vez de 5% do volume do lago. Isso para poluente é muita coisa, né? 5% do volume total do lago é uma quantidade grande de poluente. Aí você vai indicar por Q de T, a quantidade do poluente no tempo T, e a concentração vai ser a quantidade sobre o volume. Isso aqui é a concentração, né? Ok. Então, olha só, depois do acidente, essa daqui, a concentração é essa daqui, a quantidade, né? E aí vai sair isso daqui por ano. Então, poxa, se sai isso daqui e essa é a concentração, a quantidade que sai de poluente por ano é essa daqui, a concentração vezes V, né, vezes a vazão. Então, essa é a quantidade de poluente que sai do lago por quantidade por ano, né? Então, essa daqui é a quantidade que sai. E qual é a variação da quantidade de poluente? É o que entra menos o que sai. Isso é uma coisa super simples. A variação é essa daqui. Tá legal? Então vamos ver como é que isso daqui funciona. Vamos lá para resolver isso aqui agora na variável, aqui usando o maxima, né? Como é que seria a equação? O PVI que modela o problema envolve a função delta. É exatamente essa a função da delta, né? De uma só vez causou esse derramamento aqui, né? Isso aqui, o que aconteceu? Você tinha lá um reservatório, um navio, né, navegando no lago. O navio fura o tanque e plum, vazou o poluente todo de uma vez só, né? Então, como é que ficaria o PVI que modela esse problema? Ficaria assim, olha. Aqui está a derivada da função, derivada. Isso aqui é o que entra menos o que sai. O que entra é isso daqui, olha, né? Entrou 5% do volume do lago
no tempo t igual a 2 anos, delta vezes isso. Isso significa que não entrou nem antes e nem entrou depois. Só no tempo t igual a 2 que entrou um volume total de lava. Esse daqui é o modelo, né? Aí, então é o que entra menos o que sai. O que sai é isso daqui, ó, né? Aqui esse primeiro tem a concentração, que é o Q de T sobre o V grande, vezes o Vzinho pequeno, que é a vazão. Isso é a quantidade que sai. Então tá aí o modelo do lago, né? E no instante t igual a 0, não tinha poluente nenhum, que é esse daqui. Tá legal? Ok. Então agora o que a gente vai querer, né? A transformada de Q envolve um polinômio de grau 2. Isso já dava para responder pelo seguinte. O PVI que a gente vai envolver é a da derivada, é uma equação de primeira ordem. E o polinômio é a ordem da equação, né? Se eu tenho equação de primeira ordem, aparece um polinômio de primeiro grau. Uma equação de segunda ordem, aparece um polinômio de segundo grau. Então aqui, é claro que não é do grau 2, né? Esse daqui é do grau 1. Vamos calcular essa transformada. Está aqui, né? Então eu calculei a transformada dessa equação aqui em cima, né? Então olha só, isso daqui ficou a transformada dessa parte, né? V sobre Q. S vezes a transformada do Q é essa derivada, porque no ponto zero ela vale zero. E do outro lado, uau, o programa já sabe calcular a transformada de Laplace da delta. A transformada de Laplace da delta no ponto t menos 2 é a exponencial de menos 2s. Olha só, então isso daí tá super bem. Então essa transformada aí tá sendo refeita, né? Aí eu isolo a transformada e defino como sendo Qzinho pequeno a transformada disso daqui, né? O que é a transformada dessa expressão. E agora a gente vai saber quem é a função Q de t, né? Então, se vocês olharem, olha só o que significa esses itens, né? No primeiro item, ele está dizendo a você, ache o PVI que modela o problema. No segundo, tome a transformada de Laplace do PVI. E no terceiro, resolva a função inversa. Tá legal? Então, essa estrutura sempre acontece nessas questões daqui, né? Por exemplo, alguém achou, puxa, professor, cada questão tem 5 itens e a prova tem 4 questões, então tem item demais. Mas a quantidade de item é boa, porque ela vai te dando os passozinhos se você quiser, né? Então, por exemplo, essa questão seria o seguinte, a partir de toda essa informação, resolva esse item aqui de baixo. Poxa, você teria que fazer todos esses passos anteriores, né? E provavelmente não seria tão fácil fazer, não seria tão fácil quanto nesse caso que você tem aí o caminho das pedras, né? Então vale a pena anotar isso daí. Então isso aqui qual é o PVI, tome a transformada do PVI e resolva, né, a transformada inversa. Ok. Então aqui a gente quer calcular a transformada inversa. A transformada inversa lembra aquela história na translação no eixo t, né? A multiplicação pela transformada no eixo S significa transladar e cortar na variável t. É assim que acontece. Aqui eu vou colocar o V grande em evidência, vai ficar Vzinho sobre Vzão, que é a concentração lá naquele tempo, né, do poluente, e aqui vai ficar só S. A transformada inversa disso é exponencial. E aí o que vai acontecer? Eu vou transladar e cortar uma exponencial. Então é assim que vai fazer isso daqui. Então eu quero agora tomar a transformada inversa disso aqui de cima. Isso aqui de cima. E tem um detalhe importante. Lembra que a transformada inversa era sempre aquela ILT, né? Inverse Laplace Transform. Mas quando envolve a função delta, ela sabe calcular a transformada, mas não sabe calcular a inversa. Para calcular a inversa tem que carregar esse programa aqui, ó, Laplace Inv. Aí sim ele consegue lidar com a inversa da função delta. Então vamos ver quem é que vai ser essa função. Tá aqui, olha, né? Eu carreguei o programa e estou definindo a Q de t
é o Laplace inverse desse daqui, tá certo? E aqui tá, olha, translador lá para o ponto, olha, tá vendo? Peguei a inversa da função que era a transformada, era essa daqui. Transladei para o ponto 2, porque é esse daqui, ó, transladei para o ponto 2, né? E aí transladei de cá e fiz o corte. Aqui está o corte, ó, né? Cortei nesse ponto. Então isso aqui é 0 antes do t igual a 2 e vale 1 do 2 em diante. Então essa aqui é a ideia. E esse 1 sobre 20, no fundo, é o 0,5, né? O menos 0,5 ele transformou no menos 1 sobre 20 para ficar mais fácil. Tá bom? Tá bom, então tá aí a função, né? E agora a pergunta é essa daqui, ó. E tem toda essa motivação, né? Que os desastres ecológicos são difíceis de serem revertidos. Uma vez que caiu esse poluente no lago, para você ficar livre desse poluente vai demorar alguns anos, né? E é o que ele pergunta aqui agora. Quantos anos vão demorar? Então ele supõe que o Ln de 2 é 7 sobre 10, é 0,7, né, para a gente fazer a conta. Conclui o seguinte: depois do acidente, quanto tempo demora para a quantidade de poluente se reduzir à metade do que foi derramado? Ok? Ele pergunta, no fundo ele está perguntando isso, né? Quanto tempo leva para ser reduzido à metade do que foi, né? Então ele está perguntando se é maior ou menor do que 150 anos. Então nós vamos assumir aqui, olha, que o tal é positivo. A gente já vai ver por que o tal é positivo. Por quê? Eu quero saber depois de 2 anos, né? Então a pergunta está aqui, ó, isso aqui é importante, depois de 2 anos. Então eu vou chamar de t-2 igual a tal. t-2 igual a tal. E vou supor que o tal é positivo. Então eu estou supondo, né, o tal é o número de anos depois do 2, né? Ok? E aí eu vou querer que o Q nesse ponto, olha só, se isso aqui é igual ao tal, quanto é que vale o t? O t vale tal mais 2, né? Então eu quero que o Q de t nesse ponto seja igual a 0,05 de v sobre 2, sobre a metade. E quero saber quantos anos vão ser isso daqui, ok? Ok. Se a gente faz a conta direitinho, olha, dá V grande sobre V pequeno, Ln de 2. Essa é a quantidade de anos que demora. Aí a gente faz a conta, olha, aqui está o V grande, né? Divididos pelo V pequeno, isso daqui dá 1.200 por 6, né? Porque o 10 elevado a 10 cancela. 1.200 por 6 dá quanto? Dá 2, né? Dá 200. Então 1.200 por 6 dá 200 e eu vou pegar 7 décimos de 200. Então no fundo eu vou pegar 7 vezes 20, dá 140 anos e não 150. Mas olha só, se for um acidente como esse, para reduzir a metade do que entrou, vão ser necessários 140 anos. Opa, né? Nós não estaremos vivos até lá, né? Ou tomara que a longevidade aumente o suficiente para a gente estar vivo, né? E aí, qual é o tempo necessário agora para que seja 1/8 da quantidade derramada? Quantos anos vão levar? Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Aqui eu escrevi um pouquinho diferente, mas é só fazer isso daqui divididos por 8. É a mesma coisa divididos por 8, né? Ok? Ok, então vai ser Ln de 8 divididos por isso daqui. O V grande sobre o pequeno, a gente viu da 200, né? O logaritmo de 8, isso aqui é 2/3. Isso é 3 vezes o Ln de 2. Então, para ser reduzido a 1/8, vão ser necessários 3 vezes esse daqui. Aqui era 140, 140 vezes 3 dá 420 anos. Então, para ser reduzido a 1/8 do que foi lá no início, seriam necessários 420 anos. E é superior a 400 com certeza. Poxa, é tempo pra caramba, né? Então, acidentes ecológicos são difíceis. E esse problema ajuda a gente a
entender, a modelar coisas desse jeito daqui, né? Mesma coisa acontece com um incêndio florestal, né? Hoje está sendo discutido muito a questão dos incêndios na Amazônia. A reconstituição da floresta depois desse incêndio é muito longa, né? Ok, então tá ótimo. Eu acho que a gente podia dar uma paradinha aqui agora, para a gente vai fazer as outras duas questões, e as outras duas questões fazem referência à convolução. Então eu vou precisar dar uma paradinha e a gente falar um pouquinho sobre a convolução, tá bom? Antes disso, alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Então vamos lá para a convolução. A convolução vai ser essa parte daqui, olha, é a aula 23 que a gente vai fazer, ok? E a convolução, a motivação da convolução é a seguinte. Suponha que eu tenha aqui esse problema, né? Esse aqui é o problema massa-mola, mas desde que a gente estudou, desde que era criancinho, né? É o sistema massa-mola sem amortecimento, né? É só com a constante da mola. O ômega aqui, olha, né? O K é a constante da mola, M é a massa, tinha um M multiplicando do lado de cá, aqui é a constante. Eu dividi por M e escrevi isso daqui, né, como sendo ao quadrado para simplificar as coisas. Então esse G é a força externa dividida pela massa. É só isso daqui. Ok. Aí como é que a gente fez até agora? Toma a transformada de Laplace desse problema daqui. Aqui embaixo vai ficar o polinômio característico, né? Por quê? Porque eu estou supondo tudo aqui igual a zero aqui embaixo, né? Ok? E aqui fica a transformada da G. Ok. Aqui eu vou forçar um pouquinho, eu multiplico e divido por ômega, né, aqui. Por quê? Porque essa parte daqui, ó, essa parte daqui com o ômega é igual a transformada de Laplace dessa função seno, né? Estão lembrando, né, a transformada do seno é sem S e tem que ter esse ômega que aparece aqui embaixo, é o mesmo ômega que aparece aqui em cima. Então, eu multipliquei e dividi para forçar esse aparecimento. Okay? E aqui ficou um produto de duas transformadas. Uau, essa é que é o ponto que a gente vai abordar aqui agora. Ficou um produto de duas transformadas. O que a gente fez até agora foi o seguinte. Você calcula quem é a transformada da G, coloca aqui dentro, faz a multiplicação toda e acha a transformada inversa. Provavelmente usando frações parciais, que é o que a gente fez. Mas a gente pode fazer uma pergunta interessante, né? Em geral, qual é o produto de duas transformadas? Ele pergunta o seguinte, olha, dados essas funções f e g, ok? Qual é a função h, tal que o h dessa transformada seja o produto das outras duas? Então a pergunta é, puxa, o produto de duas transformadas é a transformada de alguma coisa? E essa alguma coisa, quem que é? Né? Se for verdade isso, ó, né? Então isso aqui resolve o problema direitinho. Se a transformada desse produto de duas transformadas, né, for igual à transformada dessa, aí quem é o y? O y é exatamente essa função que está aqui. Tá bom? Então essa é que é a pergunta, né? Então, se for possível determinar o H, é claro que a solução do PVI é essa daqui. Aí você pensa, bom, o que seria, por exemplo, né, se eu tenho a raiz de dois números positivos, a raiz do produto é o produto das raízes. Mas não funciona igual aqui na transformada de Laplace. Por exemplo, essa H não é o produto dessas duas funções. Por exemplo, vamos supor que o f de t seja t e o g de t seja exponencial. Tá legal? Seja assim. Então, quem é a transformada da f? A transformada do t. A gente lembra, a gente calculou isso, é 1 sobre s ao quadrado. E qual a transformada da g? A transformada da exponencial é isso aqui, s menos 1. Né? Então, o produto dessas duas transformadas é 1 sobre s ao quadrado vezes isso. E, no entanto, a transformada do produto,
A gente viu, isso aqui está relacionado com a translação no eixo S, aquela história toda, né? Transformada do produto é essa. Então, né, a transformada de um produto não é o produto das transformadas, não é verdade. Mas aí tem, aqui está o segredo, né? Tem um produto muito especial que faz com que isso seja verdadeiro. Se eu pegar o produto de convolução de duas funções, então o produto de convolução de duas funções é, né, a transformada desse produto é o produto das transformadas, né? Então a gente vai definir assim, ó, quem é o produto de convolução de duas funções em geral. Em geral, o produto de convolução de duas funções é definido assim, ó. Eu vou usar essa estrelinha para falar que é um produto diferente, né? Eu vou integrar de 0 a t uma função vezes a outra. Então não é um produto simples, é um produto que faz essa integral daqui, ó, tá certo? E esse produto faz todo sentido pelo seguinte, olha, vamos saltar aqui um pouquinho e calcular qual é o produto de convolução para esses dois exemplos que foram dados aqui, ó, o f de t igual a t e o g de t igual a essa exponencial. Vamos ver qual vai ser o produto de convolução dessas duas aqui. Então a gente vai aqui um pouquinho, ó, né? É esse daqui, o exemplo 3. Ó. Vamos verificar o produto de convolução desses dois negócios daqui. Então vamos lá, a transformada de Laplace é esse, a transformada de Laplace é esse, e o produto das duas transformadas é isso. Agora vamos calcular o produto de convolução dessas duas. Ó. É o f de t menos tal vezes o g de tal de tal. A função f é igual a função f de t é t. Então f de t menos tal é t menos tal. E o g de tal é o exponencial de tal de tal. Aí você vai calcular essa integral aqui, ó, né? Não é uma integral difícil de calcular, né? Aqui o t é constante, ó, né? Vai ficar a integral da exponencial de 0 a t, e depois vai ficar tal vezes d tal, tem que integrar por partes essa função, né? Mas faz a integral, dá isso daqui. Não tem problema nenhum. Ok? Agora vamos calcular a transformada dessa integral. A transformada desse produto. Qual seria a transformada desse produto? É a transformada de tudo isso daqui. Ó. Ok? Ok. A transformada da exponencial é essa primeira, 1 sobre isso daqui. A transformada do t é 1 sobre S2 e a transformada do 1 é 1 sobre S. Aí você faz o mínimo múltiplo comum aqui, simplifica, não. Olha só, a transformada desse produto é o produto das transformadas. Olha que legal que aconteceu aqui. É o produto das transformadas. Então, isso, definindo o produto assim, isso daqui é verdade, ó, né? Isso vale em geral, a gente só indicou aqui nesse exemplo que as coisas funcionam, né? Mas definindo esse produto, vale essa fórmula, né? A transformada de um produto é o produto das transformadas, desde que o produto seja o produto de convolução dessas duas funções. Uau, então isso daqui é um negócio legal, vai funcionar sempre, né? E como é que a gente relaciona então convolução e PVIs? Convolução e PVIs. Então o primeiro exemplo é esse daqui, olha. Vamos voltar naquele PVI aqui em cima, e resolver isso aqui, supondo que o g de t seja a função constante igual a 1. Tá certo? Ok. Então o que a gente faria aqui? Normalmente, a gente calcularia a transformada da função g de t, que é 1 sobre s, né? E multiplicaria aqui os 1 sobre s, usaria frações parciais, etc. Resolveria o problema desse jeito. Mas vamos fazer agora um problema um pouquinho diferente. Vamos fazer assim, ó. Nós vamos, né, tomando lá, usando 2, a transformada do y deu isso daqui. E essa é o produto de convolução dessas duas. Ok? Onde a f é esse daqui, a gente já viu lá. Então, quem é o y? De cara, não precisa nem resolver. É o produto de convolução dessas duas. Olha que coisa fantástica, né? Olha por que isso daqui é
uma igualdade super importante. Essa F, que é 1 sobre W, seno de W, se a gente voltar lá um pouquinho, a gente vai perceber o seguinte: de onde é que veio essa função? Veio dessa parte daqui, ó, né? E essa parte só envolve esse lado, o lado esquerdo da equação. Aí a gente pega essa função, só envolve o lado esquerdo, está aqui. Então as informações do sistema físico estão todas aqui. E essas informações de cá, o que que são? Essas são das forças externas. São das forças externas. Aí então olha só como é que a gente obteve a expressão da solução. Vai ser um produto de convolução entre informações do sistema com a convolução das forças externas. Então está separado uma coisa da outra, né? Isso aqui é super importante, né? É uma forma muito bonita de você expressar a solução. Desse jeito, você separa o que é próprio do sistema daquilo que é próprio da força externa. E é um produto de convolução entre essas duas coisas, né? Isso aqui então é a ideia, né? Por exemplo, nesse caso em que, né, a função g de t é identicamente igual a 1, né, vai ser o produto de convolução disso daqui, integra essa função e deu isso daqui. É só integrar isso aqui de 0 a t, essa vai ser a solução do problema. Ela tem amplitude constante, né, porque não tem a força de resistência do ar, né, ele oscila livre de resistências, então tá aí a solução, né? Ok. Agora, poxa, nesse exemplo as coisas ficaram muito boas, né? Por que essa F é tão importante para esse exemplo? Por exemplo, se fosse mudar em vez de g de t igual a 1 fosse alguma outra função, não precisava nem resolver tudo de novo, era só calcular o produto de convolução aqui, né? Ok? Então por que ela é importante? Qual a interpretação física dessa função f, né? Essas que são as expressões aqui. Então para isso a gente vai precisar lembrar isso daqui, olha, né? Lembra quem é a transformada da delta? A transformada da delta, né, num ponto C positivo é isso daqui. E tem que ser C positivo, porque você tem que calcular, né, aquela função D subíndice tal, de um lado, do outro, tal, ela precisa fazer esses cálculos. Mas como é que a gente define a transformada da delta, né, sem transladar? É o limite disso aqui com C tendendo a 0. Pronto, tudo da delta é feito com limite, né? Então o limite disso aqui com C dá 1. Uau, a transformada da função delta é 1. Então tá tudo direitinho. Agora sim, vamos voltar lá, né, às perguntas intrigantes. Aqui tem uma brincadeira, né? Esse exemplo ilustra umas perguntas intrigantes. Agora vamos voltar a essas perguntas intrigantes, né? Ok? Qual a interpretação física disso daqui? É muito simples, né? Você vai fazer o seguinte: você vai voltar a esse problema aqui agora. Você vai voltar a esse problema aqui agora e vai supor que aqui seja delta. Então, se eu supor que isso aqui seja delta, qual é a transformada do y? A transformada do y fica isso aqui vezes a transformada da delta, né? E a transformada da delta é 1. Então fica aqui, olha, né? Quem é a solução nesse caso? Se eu colocar aqui uma função delta, a solução vai ser essa daqui. Uau! Olha só que legal! Então você está com um sistema complicado, quer entender esse sistema, tem várias forças externas que agem. Como é que você faz isso? Você faz o seguinte: olha, eu vou ver como é que o sistema reage quando eu colocar do lado de cá uma delta. Aí eu, né, coloco aqui a delta, obtenho essa função daqui, ó. A gente chama essa função de resposta do sistema ao impulso unitário. O impulso unitário é a delta, né? Então como é que ela funciona com um impulso unitário? Você vai lá e dá uma pancada no sistema, né? Se o sistema fosse esse massa-mola, né, você chegaria daqui, olha, e daria uma pancada nisso daqui, né? Põe. Aí ele ia reagir de um jeito, que é esse daqui, ó. Ia ser isso. Aí, sabendo como ele reage desse jeito,
você vai saber como é que ele reage para qualquer outro jeito. Para qualquer outro jeito vai ser esse jeito que ele reagiu lá, vezes o outro, sendo que esse vezes é um produto de convolução. Uau! Então isso aqui é uma super importante, principalmente em teoria das vibrações, né? Você quer saber como é que uma chapa vibra, etc. Dá uma pancada nela e vê como é que ela vibra. Sabendo isso, você vai saber como é que ela vibra depois de você colocar qualquer força externa agindo na chapa. Isso então é um ponto super importante, né? Então, se essa transformada da F sendo isso daqui, né? Isso aqui é a resposta do circuito, a resposta do sistema ao impulso unitário. Sabendo isso, você sabe tudo do sistema, né? Então, isso aí está dito aqui nesse problema, né? Ok. Agora aqui tem uns outros comentários, vocês vão ver aí assim, mas vamos direto para esse daqui, ó. Use o produto de convolução para resolver esse PVI. Então eu tenho as condições iniciais assim, o G de T é isso daqui. Tá vendo? Agora mudou aquele sistema, né? Antes não tinha essa parte e o ômega aqui era a raiz de 2. Agora tem a resistência do ar e eu vou colocar a delta, ok? Então o que é que eu vou achar? Eu vou achar a resposta do sistema ao impulso unitário, nesse caso. E é super simples, né? Olha lá, eu vou pegar então aqui agora tomando a transformada de Laplace de tudo isso. Aqui vai ficar, tá vendo? Olha, o polinômio característico e aqui a transformada da delta. Ficou só isso daqui. Uau! Então, se eu pegar a transformada inversa disso, essa transformada inversa vai ser a resposta do sistema ao impulso unitário, né? Ok? Então, é o que eu vou fazer aqui agora, né? Vamos ver quem é que a gente faz calcula a transformada inversa disso. Aqui está o polinômio característico. É só fazer a conta, as raízes são essas aqui. Eles se fatoram, as raízes são reais, né, e negativas e distintas. Então isso aqui por frações parciais separa assim. Aí você achou a F. Transformada inversa dessa, transformada inversa dessa. Essa é a resposta do sistema ao impulso unitário. E aqui a gente já percebe, né? Como não tem raízes complexas, o sistema não oscila. Isso aqui é um exemplo de super amortecimento. Se você der uma pancada no sistema, ele se desloca um pouco e volta para a posição de equilíbrio sem oscilar. Tá bom? Essa aqui é a ideia, né? Então essa daqui é a resposta ao impulso unitário. Então tá aí o gráfico, etc. Ok. Agora vamos ver o seguinte. Vamos resolver esse mesmo exemplo 3, esse mesmo exemplo, onde agora a gente vai pegar uma coisa diferente aqui, ó, né? Ok? É essa daqui, ó. Eu vou supor que agora seja a função unitária, o salto unitário, tá certo? É a função salto no instante t igual a c. Ok? Como é que funciona isso daqui agora? Olha só, a gente não precisa fazer mais coisa nenhuma, né? Tá aqui, olha, a gente toma a transformada de tudo isso, desse problema daqui, e agora a gente vai assumir que isso aqui é o degrau unitário, né? Ok? Aí faz essa mesma brincadeira, chega até aqui, só que aqui é o degrau unitário, né? E quem é que vai ser as coisas? Tá aqui o degrau unitário, né? Vai ser o produto de convolução dessas duas. E o produto de convolução dessas duas é esse daqui, ó, né? Agora aqui é o degrau unitário. Tá legal? Essa aqui é o que vai acontecer. E como é que a gente calcula isso daqui, né? Nesse caso em que é o degrau unitário? Você pode fazer o seguinte. O degrau unitário é 0 até antes do C. E do C em diante ele vale 1. Então qual é essa integral? Essa integral vale 0 se o t é menor do que c. Por quê? Porque aí nesse caso essa daqui se anula. E depois do t em diante, ela vai valer 1. Então vai ser essa integral aqui com o t maior do que 1. Ok? Então o jeito de reescrever isso mais fácil é o seguinte. É o subíndice c que multiplica essa integral. Vale 0 antes do c e vale essa integral depois, né? Ok? Então vamos ver como é que a gente calcula essa integral de 0 até c aqui. Calcular a integral de 0 até c, a gente faz essa mudança de variável, né?
t menos tal igual a sigma, aí fica aqui integral de sigma, desse negócio, de 0 até t menos c, né? De 0 até t menos c. Por quê? Porque aqui seria de 0 a t, né? O t aqui né? O t é sigma mais tal, que está do lado de cá. Então o extremo de integração fica esse daqui. Ok. Então você vai integrar essa função, e aí é só integrar trivialmente, né? Fica o subíndice c vezes esse valor que está aqui. E aí o gráfico desse negócio é aqui, né? Vale 0 antes, aí você colocou uma força constante igual a 1, ela vai subir e vai fazer isso daqui, né? Vai fazer isso daqui e vai tender a meio no infinito, né? Então o sistema, essa força vai mudar a posição de equilíbrio do sistema, tá bom? Ok, então eu acho que isso daí tá tudo direitinho, tá muito bom. Agora vamos ver como é que essas coisas funcionam ainda para uma outra situação, né? Você tem aqui um circuito agora, né? O circuito onde a resistência é 3, né? A capacitância é meio, aqui é 1 sobre C, e aqui o indutor, né? A indutância é 1. Então esse é um circuito que está aí. E você vai aplicar a força externa ao circuito. A força externa é o botão liga-desliga. Uau, o que vai acontecer com esse circuito se você liga no instante C e desliga no instante D? Esse aqui vai ser aqui o problema. A vantagem é que esse polinômio característico aqui, ó, do sistema físico é o mesmo polinômio característico desse problema que a gente calculou daqui, ó. Então a gente já tem a resposta do sistema ao impulso unitário. E a resposta do sistema ao impulso unitário é essa daqui, ó. Então isso aqui a gente já tem. Então vamos aqui, vamos ver o que é, né? Você está dizendo a resistência, etc. O PVE é o mesmo lá do 3, e portanto essa daqui é a resposta do circuito ao impulso unitário. Então quem é que vai ser a solução? A solução vai ser F convolução com esse botão liga-desliga. O botão liga-desliga é assim, né? E aí você separa em dois, esse e esse. Esse daqui já foi calculado lá no exemplo anterior, e esse daqui é praticamente a mesma coisa. Então não tem mais nada o que ser feito. Você já sabe a resposta do circuito ao impulso unitário, faz as coisas daqui, aqui vai ser a resposta. Esse daqui é essa primeira integral, que é o que tinha sido dado aqui antes, né? Essa daqui. E a outra é só mudar o C para o D. A outra é só mudar o C para o D. Então tá aí né? Então outra vantagem da convolução é essa, né? Que puxa, a resposta do circuito é uma soma, é a soma das respostas do circuito. Então você pode separar as duas coisas daí. Tá bom isso daqui? Puxa, eu acho que ficou bom. Aqui a gente vai demonstrar essas propriedades todas direitinho do produto de convolução, porque que, né, a transformada do produto é o produto das transformadas, tem uma mudança de variável nas integrais duplas, isso aqui é um pouquinho elaborado, mas o ponto é o seguinte: o produto de convolução tem todas as propriedades de um bom produto, né? Que ele é comutativo, o produto de convolução de F com G é o mesmo de G com F, o produto se distribui sobre a soma, né? E o produto é associativo, mas tem algumas coisas que não funcionam para um produto. Por exemplo, o número 1, né, que é a unidade, 1 vezes 1 dá 1 se o produto for o comum. Mas se eu pegar o produto de convolução da função f identicamente 1 com ela própria e fizer o produto de convolução, não dá 1, mas dá t. Então nem sempre isso é verdade, né? E tem outra também, né? Se eu tenho se a ao quadrado é positivo para todo, né? A diferença é o seguinte, né? Qualquer que seja a, perdão, o a ao quadrado é sempre maior ou igual que zero.
Isso não é verdade para o produto de convolução. Se eu pegar a função seno de t igual a t, que faria o papel de uma função geral, né, faz o produto de convolução dela com ela mesma. Seria ela ao quadrado, né? Mas o produto de convolução dela com ela mesma dá isso daqui, ó, que não tem sinal positivo. Isso daqui muda bastante com isso daqui. Ok. Então a gente já viu aí que o produto de convolução vale bem a pena, né? Eu tenho agora só uns minutinhos, talvez valha a pena a gente resolver essa questão 2 ou a questão 3, que é uma questão de você usar a equivalência entre problemas de segunda ordem e um outro problema muito importante, que são as equações, né, de Volterra, equação integral de Volterra. Volterra foi uma pessoa que estudou muito a questão de dinâmica populacional, e lá nos textos está bem explicado como é que isso daqui funciona, né? Isso aqui deve descrever a variação de população de um determinado ambiente, etc., né? Aqui o x de t é uma variável. O que a gente quer descobrir é uma função x. Uma função x está o que? Se eu pegar x de t e fizer essa integral, daí o nome equação integral de Volterra, né? Isso dá o seno de 2t. Isso está intimamente ligado com esse outro circuito daqui, ó, com esse outro modelo daqui, a derivada segunda, etc. A explicação dessa ligação está feita lá na última aula do problema, desse módulo, né, em que a gente fala justifica essa equivalência, isso aí está tudo direitinho. Aqui é só uma verificação. Então vamos verificar como é que essas coisas funcionam aqui. É bem rápido, essa daqui não demora muito, né? Primeiro a gente faz isso daqui, olha, né? Obtém a expressão da transformada de Laplace desse daqui. Isso é padrão, a gente já sabe fazer isso de cor e salteado. Está aqui a transformada de Laplace desse negócio daqui. Aqui embaixo, né, aqui eu tenho que ter a transformada do seno. A transformada do seno de 2π está aqui, olha, né? Depois aqui o polinômio característico, está aqui, né, desse negócio. Então está tudo direitinho, isso aqui é padrão. Aí para pegar a transformada inversa, você usa frações parciais, né, e calcula a transformada inversa de um jeito bem fácil. Usando frações parciais, esse produto vai dar isso daqui, e calculando as transformadas inversas, não tem problema nenhum. Agora, qual é o ponto importante aqui do exercício, né? Expressar a integral de Volterra como um produto de convolução. Olha aqui, ó. Isso aqui é um produto de convolução, né? Lembra como é que esse produto foi definido lá no texto, né? O produto de convolução foi definido assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Voltando aqui um pouquinho naquilo que a gente tinha feito, né? Como é que é o produto de convolução de duas funções? F transladada vezes a g sem transladar. Essa integral. Então, se a gente olha agora a equação de Volterra, está aqui, ó, a função transladada vezes a função. Esse é um produto de convolução, tá certo? Então, voltando aqui agora, ó, né, eu vou assumir o t maior do que zero, só para a gente colocar isso daqui. O produto de convolução de duas funções são definidas assim. E na integral de Volterra, o g de t é igual a t, né? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer essa coisa, né? A transformada de Laplace, olha. Como é que vai funcionar a L da convolução? Vamos fazer aqui primeiro, né? Tá aqui, olha, isso daqui é a transformada, e se eu fizer isso daqui com o g de t igual a 1, que é o g de t igual a t, que está aqui, olha, né? G de t igual a t. Então, perdão, como é que vai ficar aqui a brincadeira? Se o g de t igual a t, vai ficar isso daqui. Então, esse é o produto de convolução de t com esse negócio daqui. Ok. Agora eu vou pegar o outro item, né? Perdão. Onde é que está o outro item? Expressar isso aqui em termos de um produto de convolução. É o produto de convolução da G com tal.
né? Tá aqui, olha, produto de convolução disso daqui, onde a GDT é igual ao próprio 1. Ok. Agora, usar o item anterior e as propriedades da transformada para calcular quem é a transformada disso daqui. A transformada disso daqui. Esse é o item D, né? O item D está aqui, então isso daqui vai ficar a transformada de Laplace de 1 sobre t, que é dessa função aqui. A transformada de Laplace dela é essa. E se eu pegar agora a transformada de Laplace do produto de convolução, está aqui, ó. Essa é a transformada de Laplace do produto de convolução. Então vou fazer agora o item D, que é pegar a transformada de toda a equação. Olha só o que vai acontecer. A transformada de Laplace dessa equação vai ficar a transformada de Laplace do x, está aqui, né? E aqui a transformada de Laplace de um produto de convolução, que é a transformada de Laplace divididos por s ao quadrado, que é a transformada do 1 que a gente obteve aqui em cima. E essa transformada tem que ser igual a isso daqui. Uau! Aí sim, vou isolar quem é a transformada do x, né? A transformada do x pequeno, dá essa daqui. E a grande surpresa é que essa transformada é exatamente igual à transformada do outro ponto que a gente estava do lado de cá. Tá bom? Puxa, então eu acho que é tranquilo. Essa outra questão, que é a questão de número 4, está toda feita com muito detalhe lá no texto da aula 24. Inclusive justifica como é que você obtém essa expressão. Isso aqui é obtido pela conservação da energia mecânica, né? Então está tudo muito bem feitinho lá. Acho que vocês não vão ter dificuldade de fazer isso aí não, tá bom? Então vamos lá. Se alguém tem uma pergunta ainda da aula para ser feita, não? Ok, então a gente pode parar a gravação. Ok.